Então, nessa tarde fria aqui em São Paulo, nós vamos falar sobre um cara chamado Carlo Ponzi, ou Charles Ponzi, ou Carlos Ponzi para alguns. Então, gente, só para contar, a gente sempre traz aqui na hora da história uma figura, né, um nome, uma pessoa aí. A gente sempre traz gente com histórias bacanas e tal. A história desse cara não é tão bacana, mas serve de alerta aqui para nós. O Carlo Ponzi, na realidade, ele nasceu na Itália em 1882. Ele é o cara que nos Estados Unidos, quando você vai falar em pirâmide financeira, eles falam nos Estados Unidos Ponzi Scheme, ou esquema Ponzi, de tão famoso que ficou a forma como esse cara utilizou as pirâmides financeiras para se dar bem. A atuação dele como fraudador, como gerador, como criador de pirâmides financeiras aconteceu na década de 20 e 30 nos Estados Unidos. Ele era um italiano migrante que chegou nos Estados Unidos em 1903, viveu durante muito tempo de bicos, começou a dar um golpinho aqui, um golpinho ali. Esses caras nunca começam a dar golpe a partir dos 40, 50, viu, gente? Um golpista, ele é golpista sempre. Ele sempre foi desde pequenininho, 18, 19, todos. Na minha história no mercado financeiro, quando eu encontrei um cara que era fraudador, eu sempre tinha curiosidade de perguntar, qual foi a primeira fraude que você viu? Não, esse cara já há 10 anos, não, esse cara não sei aonde, né? Isso é uma percepção que eu tenho. O cara não virou. Então, o Ponzi, já quando ele veio no navio, ele já veio enganando os caras nos jogos de cartas, lá roubando e tal. Ele era uma figura. Aí, o que ele fez? Ele quis se aproveitar de um sistema de arbitragem. O que é arbitragem, gente? Conceito financeiro interessante. Você compra num lugar a um preço X e você vende num outro lugar em que esse mesmo X ele vale 20% a mais, 30% a mais, entendeu? Arbitragem de moeda. A moeda está valendo 10 aqui, e se você vender ela no Japão, ela vale 12. Então você traz moeda daqui para cá e ganha dinheiro com isso. Isso é arbitragem. Trabalhar com duas diferenças de preço. Então ele fazia arbitragem com um negócio chamado cupom de retorno. A história de você mandar uma carta para algum lugar, para alguém, e a pessoa devolve uma resposta com esse valor já pago da resposta. Né? Você dá o famoso carta com retorno já gratuito. Né? Você manda para alguém um produto, me responde essa pesquisa aqui, eu já te mando aí o envelope com o selinho junto. Nos Estados Unidos havia isso, e havia uma diferença de preço entre esses selos quando eles estavam na Itália. Então, na Itália, você podia comprar muito baratinho esse selo, mandar para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele valia mais. Então, o que ele fez? Ele começou a criar uma arbitragem em cima disso, mas na realidade era fraudulenta. Ele justificava a oferta de rentabilidade muito alta para os investidores dele, dizendo que ele trabalhava com selos. Só que não tinha como. Ele deveria ter milhões, bilhões de selos e não existiam. Então, foi descoberto, um jornal denunciou o Carlos Ponzi. Ele tinha montado uma empresa chamada, tá aqui o nome, eu anotei aqui, tá, gente? Como é que é o nome da empresa dele? Security Exchange Company. Ele montou tipo um banco, começou a fazer o esquema, arrecadava dinheiro das pessoas, pagava uma rentabilidade de 50% em 45 dias, só que ele pagava com dinheiro que entrava do outro lado, não existia investimento nenhum. Então o Carlo Ponzi é aí o santo padroeiro do Madoff, Fazendas Reunidas Boi Gordo, Avestruz Master, Telex Free, e também deve ser o padrinho do Daniel Vorcaro, né? Porque o Daniel Vorcaro tem uma pirâmide aí, né? Onde vamos Pensei exatamente nisso. E outros que estão por aí, né, gente, que estão chegando. As pirâmides nunca acabam, sempre tem um cara tentando aí. Aqueles caras lá do Cabo Frio, lá das bitcoins, lá das moedas, lá, aqueles doidos lá. Então, o Carlo Ponzi depois foi preso, ficou 14 anos preso, foi extraditado para a Itália. Da Itália ele pegou um navio e veio para onde? Aonde que ele chegou? No Brasil. Que beleza. Então, o Carlos Ponzi, veio para o Brasil, chegou aqui em 1939, só que aqui ele não conseguiu boa vida, né, gente? No Brasil, né? Aqui é terra de... O pessoal é muito mais rápido que ele, né? Então, morou no Rio de Janeiro, viveu lá de bico, teve tuberculose, aí perdeu um olho, final da vida foi de pobreza absoluta, como se fosse assim uma lição de vida, né, gente? Fazer coisa errada nunca dá resultado bom. Enganar os outros nunca dá resultado bom. Pode dar resultado bom no curto prazo, mas no longo prazo não se sustenta. Ah, não, mas tem aquele pilantra lá que se deu bem a vida toda. Não se deu, gente. Se você olhar com lupa na vida dele, brigou com a família, alguém abandonou ele, outras pessoas o traíram, sabe? Nunca tem uma vida boa.
Então, cuidado aí, você que está pensando em fazer coisa, não faça coisa errada. Faça a sua vida direitinho, siga regras, siga a lei, respeite os outros. Se a gente fizer tudo direitinho, é difícil de ter sucesso na vida. Imagina fazendo coisa errada. É isso. Andy, conheceu o Carlos Eu Ponzi? acho que eu conhecia, inclusive tem uma série na Netflix que eu gosto muito que é Explicando, não sei se você já viu, e tem uma minissérie, acho que são 4 capítulos, Explicando o Dinheiro, e tem um episódio que fala só dessas fraudes financeiras, né? Tem o esquema Ponzi, tem a pirâmide, tem vários modelos que demonstra como é que funciona, né, e os principais escândalos nessa área. E eu acho que a origem de tudo isso é a ganância humana. Né? Então, quando aquela velha história, quando a esmola é demais, o santo desconfia. A gente precisa estar muito atento a essas oportunidades únicas, promessas milagrosas de ganho rápido, de enriquecimento, incluem as bets aí, né, que a gente está vendo na Copa do Mundo, inclusive, uma enxurrada de ofertas, ou seja, para gente ganhando em cima da perda dos outros, né? Tanto Ponzi, pirâmide, bets, é tudo isso. Então, vamos tomar cuidado. Enriquecer a gente faz de um jeito gradual. As pessoas têm que tomar muito cuidado para evitar se empolgar demais com essas promessas milagrosas e acabar tomando um tombo muito feio. É com muita pressa, né? A pessoa o olho brilha com aquele número da. Se a rentabilidade for. Gente, rentabilidade. Pega o CDI, bota um pouquinho a mais se o negócio for de risco e ponto. Ah, o CDI está 14, puta, alguém está te oferecendo 17, 18, 20, ok, com mais risco. Agora, se o CDI está 14, o cara está te oferecendo 28, 40, 50, é fria, furada. Tudo bem colocado, Andy.